Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícia, mas antes de começar, clica aí no botãozinho inscreva-se, aqui embaixo, o botão vermelho, clica nele e já ativa o sininho e coloca para o YouTube, né, esse sininho aí, te ativar para todas as notificações. Então clica aí no sininho, deixa ele ativo, e se você já for inscrito, compartilha algum vídeo aqui do canal para um amigo seu, joga aí num grupo do WhatsApp, enfim, ajuda a compartilhar os vídeos aqui do canal, beleza? Então bora lá para a primeira notícia, que é sobre Nate Diaz e Jorge Masvidal. Eles vão se enfrentar, o Nate Diaz venceu a última luta dele, depois de um tempo parado, contra o Anthony Pettis, e acabou pedindo aí o Masvidal. O Masvidal estava, inclusive, naquele evento, ouviu a provocação, a câmera lá acabou mostrando ele e tal, então o Nate Diaz pediu essa luta, porque o Nate Diaz é um cara bad boy, e o Masvidal também, então o Nate Diaz quer aí esse, entre aspas, como ele mesmo acabou promovendo aí, né, esse cinturão aí, entre aspas, né, cinturão, porque não é um cinturão oficial nem nada, mas ele quer esse cinturão aí de o cara mais malvadão, né? Não vou falar em inglês necessariamente o palavrão aí que ele usou, né? E o que acontece? O Masvidal aceitou a luta, o UFC se interessou, claro, enfim, é uma luta bem comercial, então vale muito a pena fazer essa luta acontecer. E o Masvidal disse lá nas redes sociais dele que caso ele vencesse a luta, ele queria receber esse cinturão aí, que o próprio Dana White já se comprometeu em fazer um cinturão aí, se eu não me engano, pelo que tá escrito na notícia, no valor de $50 mil ali, né? Um cinturão, enfim, diferente do cinturão dos campeões das categorias, mas um cinturão ali mais para essa luta, essa, entre aspas, super luta, né? E o Masvidal disse que se ele vencesse a luta, ele não queria que o Dana White colocasse esse cinturão na cintura dele. Ele queria que o The Rock, o ator, o lutador de WWE, enfim, um dos atores mais bem pagos do mundo, inclusive, né? Que o The Rock fosse até lá, o The Rock que inclusive vai em muitos eventos do UFC, né? Que o The Rock subisse no octógono e ele colocasse esse cinturão na cintura do Masvidal. E o The Rock respondeu, dizendo que vai lá, que vai ser um prazer, né, assistir essa luta, que ele tá ansioso, eu acho que o mundo inteiro tá ansioso para assistir essa luta, e ele disse que topa, assim, claro, se o Masvidal vencer a luta, né, ele tem que vencer a luta, colocar o cinturão ali, esse cinturão, né, de valor aí de $50 mil, enfim, não tem foto, não tem nada desse cinturão, mas vai ter algum cinturão ali, não faço ideia como vai ser isso, mas eu acho legal essa ideia, dar uma inovada, enfim, eu acho que é legal dar uma... entretenimento, né? Tem uma pitada a mais ali de entretenimento, ainda mais para essa luta, que é uma luta mais de entretenimento em si do que para saber se sobe no ranking ou desce, ou se é campeão ou não, né? Eu acho que é legal esse tipo de coisa. Então o The Rock vai subir ali, se o Masvidal ganhar, vai colocar o cinturão na cintura dele. Eu acho que se o Nate Diaz ganhar, deve acontecer a mesma coisa, né? Eu acho que o The Rock deve subir ali também, ou então aí o próprio Dana White. Enfim, eu só sei que o Dana White deu uma entrevista falando aí sobre esse tal cinturão, sobre essa situação, e ele até brincou, né? Dizendo que se o The Rock quer isso, que o The Rock tem, né? Então assim, se o The Rock aceita subir ali, se ele quer subir lá no octógono, ele quer colocar o cinturão, que pro Dana White tudo bem. O Dana White não é besta, é óbvio, né? Se eu fosse ele, eu ia agir da mesma maneira. O The Rock é um cara que tem, inclusive no Instagram, se eu não me engano, ou ele é o cara que mais tem seguidores no mundo. Quando eu tinha visto a última vez ele era, né, pode ter sido ultrapassado, mas assim, dá pra saber que ele é um dos caras que mais tem seguidores no Instagram, por exemplo. Então, se ele faz uma postagenzinha ali, né, no octógono, daquela situação, só dele falar sobre isso, só dele tweetar sobre isso, só de virar notícia, já é ótimo pro UFC. Então, assim, é um cara que é muito bom o UFC ter por perto. O The Rock é um cara que simplesmente, você goste ou não do cara, ele tem uma relevância absurda. Então, meu, ele participar disso, ele subir ali, ele colocar o cinturão e tal, pro UFC não tem valor. Então, realmente, tem que deixar esse cara fazer parte dessa brincadeira. E é aquela coisa, se os lutadores começarem a fazer esse tipo de coisa, que não necessariamente por um cinturão diferente toda hora, mas começar a promover mais nesse sentido, às vezes trazer um cara, ou The Rock, ou um cara mais famoso assim, enfim, são coisas que geram entretenimento, que as pessoas querem assistir. Então, por exemplo, Nate Diaz e Masvidal não é a luta mais técnica do mundo, na minha opinião. Não são os dois melhores lutadores do mundo, na minha opinião, nem da categoria em que eles lutam, que é o meio médio. Eu não acho que eles são os melhores, mas eles são caras que entregam lutas interessantes. Eles podem fazer a melhor luta não sendo os melhores lutadores. Por quê? Porque eles têm estilos que despertam emoção quando a gente assiste, que são os caras que gostam da pancada, que provocam, que gostam de entrar ali e tirar sangue do adversário e ter o seu sangue tirado. Então, são caras que realmente fazem lutas emocionantes. Então, eu acho que envolver essa atmosfera dos dois e ainda colocar uma pitada de The Rock ali, uma pitada de um cinturão meio diferente e tal, eu acho que são ingredientes aí
para ter sucesso na venda de pay-per-view. Então, na minha opinião, acertaram em cheio. Eu, como já disse aqui, eu priorizo o esporte em relação ao entretenimento. Eu acho que tem que ter todo o mérito esportivo em primeiro lugar, deve ser a prioridade para qualquer evento. Mas o entretenimento não está muito longe, o entretenimento está logo abaixo ali, né? Se fosse para separar, eu dedicaria 51% para o esporte e 49% para o entretenimento. O entretenimento é o que impulsiona o esporte, então tem que ter entretenimento. Muita gente não gosta, reclama e tal, mas tem que ter. É isso que vende. Sem isso, é difícil de pagar as contas, então os atletas não vão ganhar bem, enfim, ninguém ganha com isso. Então você tem que atingir mais público, tem que usar o entretenimento e, afinal de contas, são negócios no final das contas, né? São funcionários, que são os lutadores, são os eventos, que ssão as empresas que trabalham ali também. Então, assim, todo mundo tem que ganhar. A gente aqui, como espectador, o lutador ganhando cada vez mais, tendo esse apoio também do entretenimento, e o próprio evento, que ganha, claro, com o esporte, mas também precisa do entretenimento como impulso. Então, assim, é um ganha-ganha, eu acho bastante interessante. E vamos para a próxima notícia, que é sobre o Henry Cejudo. O Henry Cejudo, que é um cara aí que foi bastante para esse lado do entretenimento, para promover as lutas deles, para promover as lutas dele, né? A luta deles, né? As lutas dele. É um cara que tá usando bastante o trash talk e de uma maneira inteligente. Então, o Henry Cejudo, que já tinha falado aí sobre o José Aldo, enfim, é um cara que tá falando bastante justamente para promover cada vez mais, acabou dando mais algumas declarações, e declarações interessantes, né? Ele é um cara que do nada começou a usar o trash talk, mas ele usa de uma maneira, na minha opinião, inteligente, e tem um bom senso, usa algumas provocações, mas tudo ali tem lógica, não passa do limite e ajuda a vender. Então, para mim, ele tá fazendo esse papel de trash talk de uma maneira excelente. Então, eu tô gostando desse tipo de trash talk do Henry Cejudo, né? Então, em algumas das declarações, ele falou o seguinte: ele vai ter que dobrar os joelhos para o triplo C também, que é o campeão triplo, né? Campeão de 2 divisões, mais campeão olímpico, por isso que ele se diz aí o campeão triplo, né? Eu estou em uma caminhada legendária, sou o matador dos maiores do mundo, o matador de dopados, fazendo referência, claro, ao TJ Dillashaw, ex-campeão peso galo, né? E ele continua: sou o maior de todos os tempos, ninguém no UFC tem as minhas credenciais, devo começar a ser respeitado por isso. Como eu disse, aqui tem uma parte do trash talk, eu não sei se ele se considera o maior de todos os tempos, né? Tem alguns caras aí que eu acho que estão na frente dele, mas mesmo que ele não se considere, ou mesmo que se considere, tanto faz parte ele falar esse tipo de coisa. E em outra declaração, ele disse o seguinte: acho de verdade que cinturões interinos são uma bobagem. Se alguém está reclamando ou quer um título interino, podem fazer lutas e dá-los. Por mim, pode ter 50 deles. Possuir um cinturão interino não significa ser o melhor do mundo. Ele só mostra que você é o próximo da fila. Mas sabemos que no UFC, muitas vezes, não tem sido isso o que tem acontecido. Mas tudo bem. Fiquem com o cinturão interino. Tá aí ele falando isso por quê? Porque ele é o campeão peso mosca e peso galo, e é difícil se defender cinturão em uma categoria e na outra. Você precisa estar em atividade o tempo inteiro. Então, se tá com uma lesãozinha, alguma coisa assim, demora para voltar, e aí você volta em uma divisão, a outra fica parada. Então, por isso que ele acaba falando aí de cinturão interino. E eu concordo 100% com a declaração dele. Cinturão interino não quer dizer que você é o melhor do mundo, só quer dizer que você é o próximo da fila. Por quê? O cinturão interino, geralmente, tem que lutar com o campeão linear para unificar o cinturão. Aí sim, se você é campeão interino e você faz essa luta de unificação e você vence, aí você passa a ser considerado o melhor do mundo. Enquanto você é só campeão interino, só significa que você tem um bilhetinho ali na mão que te dá o direito de ser o próximo da fila com o campeão linear. Então eu concordo, afinal de contas, isso não é nem questão de concordar ou discordar. É um fato, o campeão interino não é o linear, o campeão interino é só o cara que vai disputar a próxima disputa por cinturão contra o campeão linear, né? Então, aí não é questão de concordar ou não, né? É questão de ser um fato mesmo, né? E aí, numa próxima declaração, ele falou sobre o Dana White e ele falou: preciso conversar com o Dana White e também preciso ser honesto com Joseph Benavidez. Joseph Benavidez, atleta peso mosca, que quer enfrentar o Henry Cejudo, que inclusive eles já se enfrentaram, etc, né? E aí o Henry Cejudo continua: na verdade, tenho que ser honesto com toda a divisão do peso mosca, porque não quero deixar duas categorias no limbo. Nós vamos conversar assim que eu me reunir com Dana, todos saberão. E aí ele fala sobre a categoria peso galo agora. Ele diz: o peso galo é muito mais animado. Estou decepcionado com o peso mosca. Ninguém tenta mostrar personalidade, ninguém faz provocações ou tenta competir de verdade. Eu fiz e vou continuar fazendo a minha parte. Agora é com os demais pesos moscas mostrarem o que podem fazer para manter a divisão viva. Lembrando que a divisão
peso mosca teve aí toda uma discussão se ela seria encerrada pelo UFC, se acabaria a divisão peso mosca ou não. Então o Henry Cejudo teve um papel fundamental para a divisão não ter terminado, afinal de contas ele venceu o Demetrious Johnson, que era um cara que não despertava muito interesse do público em geral e mesmo do próprio evento, que também não parecia que não prestigiava tanto assim o Demetrious Johnson, apesar de ser um lutador excelente, um dos melhores da história, na minha opinião, mas não tinha tanto valor comercial. Por isso que eu falei no começo aqui do vídeo sobre a importância do entretenimento, porque do lado do esporte o Demetrious Johnson é 100%, é um cara fenomenal, mas do lado do entretenimento, de vender, de trazer público, enfim, de fazer a máquina girar, o cara não é tão bom, o cara não vende tanto. Então, e não é só por conta do peso, muita gente fala, porque o cara é muito pequeno e tal, eu não acho, eu acho que o Henry Cejudo vende mais lutas, não só agora com esse novo trash talk dele, né, mas com a luta dele em si é um pouco mais emocionante, ele é um cara que parece que tem mais carisma que o Demetrious Johnson, então ajuda mais a vender, né? E eu acho bastante interessante o que ele falou sobre a divisão peso galo ser uma divisão mais emocionante, porque os caras se provocam mais e tal. No peso mosca, os caras parecem que estão meio apáticos, né? Os caras não falam, os caras não buscam ali esse lado do entretenimento, fica só naquela, quero lutar, quero subir no ranking, disputar o cinturão, bibibi, fica sem sal, não adianta. Lutador sem sal, luta sem sal, não vende. Se não vende, não é valorizado pelo UFC. Então não adianta, e não adianta reclamar, essa é a regra do jogo, essa é a regra dos negócios, né? Então você precisa vender. Então não adianta ser só um lutador que luta bem e que quer mostrar só o que faz dentro do octógono, não adianta. Se você não tiver uma pitada de entretenimento, não vai vender, não vai adiantar, não vai ter holofote em você. Então o Henry Cejudo, na minha opinião, está correto em dar uma puxada de orelha ali, né? Inclusive ele mostra até, com esses atos dele agora, usando o trash talk, que ele não era assim, né? É só a gente pegar. Antigamente ele não era desse tipo, né? Ele não tinha esse estilo todo, então ele mudou bastante. Então, na minha opinião, parece que ele tá dando uma dica pros caras, né? Tipo assim, acorda, começa a provocar um pouco, começa a tentar vender um pouco, fala um pouco, entendeu? Não precisa, claro, fazer nada exagerado, nada forçado, fazer aquelas coisas ridículas que alguns lutadores acabam fazendo, tentando usar o trash talk. Mas tenta um pouquinho, fala um pouquinho, pouca coisa que seja, só para gerar notícia, só para movimentar, só para tentar vender um pouco. Porque se continuar sem sal e luta sem sal e não vai, aí a divisão realmente acaba mesmo. Então no peso galo tem um pouco mais disso, os caras se provocam mais e tal, então eu acho que o Henry Cejudo tá gostando mais, por isso que ele acabou falando dessa forma, né? Porque a divisão é mais animada, porque os caras têm mais, o sangue esquenta mais fácil ali, os caras falam, eu vou ganhar, não sei o quê, enfim, se provocam, né? Então é isso que precisa acontecer. Depois que acabou a luta, beleza, se abraça, agradece, enfim, tudo foi para promover a luta, mas tem que ter ali sim algum entretenimento, senão realmente fica chato, porque o que a gente gosta é de ver os caras realmente falando um pro outro, e na hora a gente quer ver quem vai bater em quem, é assim que funciona, esse é entretenimento, não adianta ser hipócrita, né? Mas enfim, essas foram as duas notícias, deixei aqui a minha opinião sobre elas, inclusive, você também pode deixar a sua aqui nos comentários aqui embaixo, então deixa a sua opinião sobre qualquer uma das duas notícias, e claro, o mais importante, o segundo mais importante, o segundo mais importante, deixa o like, e o mais importante de todos é você se inscrever para não perder nenhum vídeo novo, então se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!